Haile Selassie, batizado como Tafari Makonnen e posteriormente chamado por Rastafari, nasceu em 23 de julho de 1892. Foi regente da Etiópia de 1916 a 1930 e imperador de 1930 a 1974, herdeiro de uma dinastia cujas origens remontam ao século XIII, e ao rei Salomão e à rainha de Sabá. Nascido Tafari Makonnen, casou-se em 1911 com Aizaru Menem, filha do imperador etíope Menelik II, tornando-se o príncipe, ou Ras, em aramaico. Assim, Rastafari significa príncipe Tafari. O neto de Menelik II, Ligiyasu, tornou-se imperador em 1913, mas foi deposto por uma assembleia de nobres em conjunto com a Igreja Ortodoxa Etíope, por suspeita de conversão ao islamismo. Então assumiu Zewditu, filha de Menelik II, que morreria em 1930. No governo da imperatriz, em 1917, Rastafari assumiu a regência da Etiópia, e em 1928 foi coroado rei, ou Negus em aramaico. Em abril de 1930, a imperatriz morreu, e em novembro do mesmo ano, Rastafari tornou-se o 225º imperador da dinastia que reaparecia, segundo a crença, ao do rei Salomão e a da rainha de Sabá, assim mudando novamente seu nome, para Haile Selassie, que significa o poder da divina trindade em aramaico. A coroação de Haile Selassie foi um evento esplêndido e contou com a presença de autoridades do mundo todo. Na época, o jornal The New York Times especulou que as celebrações haviam custado mais de 3 milhões de dólares. A revista Time daquele ano dedicou a capa ao novo imperador, que logo se transformou em um fenômeno global. Prosseguindo com as transformações de intenção modernizante e unificadora na Etiópia, Haile Selassie I, de maneira mais acentuada que seu antecessor, promove a construção de uma identidade nacional etíope coesa conforme a cultura e língua aramaica, tornando-a língua oficial, inclusive de ensino na Etiópia. Essas medidas tinham como intuito oprimir a questão das nacionalidades, através do despotismo monárquico. Considerando elementos da trajetória etíope, um binarismo entre modernidade e tradição pode ser traçado pelo desvínculo da educação como incumbência da Igreja. Isto é, a ideia da secularização do ensino operada por Selassie demonstra uma tentativa de diferenciar o ensino das práticas tradicionais religiosas. A exemplo das inovações operadas pelo imperador, em 1931 foi proclamada a primeira Constituição para o país, na qual define claramente que o território da Etiópia está inteiramente sujeito ao governo de Sua Majestade, o Imperador. Logo, absorvendo eternamente a autoridade total do território nacional sob seu domínio, Selassie buscaria de tal forma consolidar também a soberania política para a Etiópia aos olhos dos estrangeiros. Todavia, as reformas políticas não representavam uma profunda transformação no tradicional sistema do império, ainda dominado pelos nobres e pela Igreja. E muitas das políticas e novidades empreendidas pelo imperador teriam sido vistas com desconfiança pela elite imperial. Estabelecendo a participação da Etiópia na Sociedade das Nações desde 1923, Haile Selassie desenvolveu uma contínua política internacional de alianças com os países europeus, objetivando demonstrar e preservar a soberania de seu império. A relação com a Itália era também estrategicamente operada pelo imperador etíope, que se mantinha avesso às investidas econômicas italianas, desconfiando de seus interesses imperialistas sobre a Etiópia. Essa aspiração colonialista italiana tornou-se evidente em 1935, quando, sob o pretexto do incidente de Wawau, tropas italianas avançam e invadem o território etíope, motivados pela ambição de Benito Mussolini em construir a África Oriental italiana, somada ao revanchismo em relação à derrota de 1896 em Adwa. A eclosão do conflito em 1935 foi antecedida por uma série de desacordos quanto às fronteiras da Etiópia e os países sob a colonização italiana, na região norte com a Eritreia e no sudeste com a Somália. Diante disso, as tropas italianas adentraram no território etíope, sem declarar guerra, através de duas frentes, pelo norte e sudeste, e simultaneamente a ofensiva terrestre. Aviões bombardeavam a região de Adwa, que alguns dias após a invasão já estavam ocupadas pelas forças italianas. Diferentemente do primeiro conflito ítalo-etíope, ocorreu um grande desequilíbrio entre as forças. Tal diferença pode ser percebida pelo uso de armas químicas pelos italianos, inclusive em civis.
Em abril de 1936, as forças etíopes chefiadas pelo imperador acabam se retirando do campo de batalha e retornam para a capital, Addis Abeba, onde Haile Selassie organiza uma assembleia com seus ministros, buscando acertar duas importantes frentes de combate, sendo a primeira diplomática a ser realizada por ele no exterior enquanto se refugiava na Inglaterra, e a segunda referente à resistência combativa à conquista italiana através de seu regente, Wode Tsadi Goshu. Assim, dominando a capital Addis Abeba em maio de 1936, os italianos declaram a Etiópia como parte de seu império, iniciando o período de ocupação colonial. Em 1936, Selassie vai ao plenário da Liga das Nações e faz um discurso histórico, denunciando o uso de armas químicas pelas tropas italianas, e além disso, ele evoca pela primeira vez num discurso em órgão internacional o princípio da igualdade racial. Em seu discurso ele nos diz: enquanto a filosofia que declara uma raça superior e outra inferior não for finalmente e permanentemente desacreditada e abandonada, enquanto não deixarem de existir cidadãos de primeira e segunda categoria de qualquer nação, enquanto a cor da pele de uma pessoa for mais importante que a cor dos olhos, enquanto não forem garantidos a todos por igual os direitos humanos básicos, sem olhar as raças, até esse dia, os sonhos de paz duradoura, cidadania mundial e governo de uma moral internacional irão continuar a ser uma ilusão fugaz, a ser seguida, mas nunca alcançada. Esse discurso serviu de inspiração para a canção War, um dos maiores clássicos do cantor jamaicano Bob Marley. A Itália estabeleceu um governo na Etiópia e tentou controlar os movimentos de resistência através de massacres e segregação. Selassie tentava angariar simpatia pelo seu país, e só veio a consegui-lo quando a Itália se aliou na Segunda Guerra Mundial à Alemanha. Com o apoio da Inglaterra, mas contando essencialmente com as forças de resistência etíopes e norte-africanas, Selassie retoma Addis Abeba em 5 de maio de 1941. Aos poucos conseguiu afastar-se da influência britânica, mas ao mesmo tempo vem do exílio com novas ideias inspiradas na evolução da Inglaterra. O processo iniciado com a modernização etíope no início do século XX intensificou-se evidentemente após os anos 1950, visto que nesse momento a centralização política visava decisivamente a construção de um Estado-nação moderno, pois acreditava-se que definindo o Estado e a nação, definir-se-ia também irrefutavelmente a independência e soberania do território da Etiópia, frente às suas fronteiras e os estrangeiros. A centralização e a modernização empreendidas resultaram na eliminação da diversidade cultural no país, em nome de um nacionalismo estatal capaz de fomentar a unidade mesmo que pudesse ser artificial, pois havia entre a elite imperial etíope o temor de que as organizações populares de resistência pudessem transformar-se em obstáculos à unidade nacional, formando entre eles grupos dissidentes. Frente a isso, outro descompasso originado a partir das políticas unificadoras de Haile Selassie ocorreu com a Federação da Eritreia em 1952, pois a autonomia política dos eritreus foi gradualmente sufocada pelo poder imperial etíope, até quando, em 1959, submete em definitivo a Eritreia ao total controle do poder central da Etiópia. Isso significaria para a Eritreia a repressão de toda sua identidade nacional, como língua oficial, bandeira, organizações políticas e etc. Logo, os eritreus foram do mesmo modo que toda a população etíope, tendo que adotar o idioma aramaico, língua oficial da Etiópia. Selassie promove a reforma e recuperação da Etiópia, que estava devastada pela guerra, institui um imposto progressivo sobre a propriedade da terra. Em 1955 é promulgada uma nova Constituição etíope, que institui, entre outras medidas, o voto universal, mas também concentra bastante o poder nas mãos do imperador. O imperador rodou o mundo à procura de parcerias para implantar seu projeto de modernizar a Etiópia. Viajou tanto que a imprensa o criticava muito por isso, principalmente a imprensa estrangeira, já que a nacional era muito fraca. Em 1966, ao visitar a ilha onde surgiu a religião que leva seu nome, ele se assustou com a multidão de jamaicanos. Mais pra frente do vídeo nós contaremos essa história, como ele se tornou Deus na Jamaica. Anos antes, em 1960, Selassie viajou para o Brasil, onde se reuniu com o presidente Juscelino Kubitschek na recém-fundada Brasília, mas teve que voltar correndo para sua capital, Addis Abeba, quando explodiu um golpe contra ele. Os líderes rebeldes foram massacrados, e a maior parte da população, apesar da fome e miséria crônicas, permanecia leal a Selassie. No entanto,
estudantes, professores e militares estavam cada vez mais insatisfeitos com a modernização que nunca vinha e a corrupção desenfreada. Na montanhosa e escaldante Etiópia, os ventos começavam a mudar de lado. Em 12 de janeiro de 1974, registrou-se uma rebelião militar contra Selassie. Um grupo de cerca de 120 comandantes militares, formalmente fiéis ao imperador, formou um comitê para exercer o governo. Em 27 de setembro, Selassie foi deposto por um golpe militar de inspiração marxista, que instituiu um conselho provisório de administração militar. Preso pelo novo governo, Selassie morreu em 27 de agosto de 1975, oficialmente por complicações decorrentes de uma operação da próstata. Essa versão ainda é contestada. É reconhecida a influência que Haile Selassie teve sobre o movimento negro, em especial em lideranças como Martin Luther King e Nelson Mandela. Além disso, Selassie é encarado como um messias por parte de um movimento religioso de origem jamaicana, o Rastafarianismo, que crê que Haile Selassie conduzirá os negros de volta à África e seria um Deus vivo. Quando se fala em Rastafaris, provavelmente a primeira imagem que vem à cabeça de muitas pessoas é a do rei do reggae, Bob Marley. Mas vocês sabiam que uma grande inspiração para o movimento foi Haile Selassie? Mas como o imperador da Etiópia, cuja capital está situada a quase 13.000 km de Kingston, se tornou adorado na Jamaica? Bem, o vínculo entre os dois, na verdade, está relacionado a um grupo de jamaicanos pobres que acreditavam que a coroação de Rastafari era um cumprimento de uma profecia e que ele era seu redentor, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles acreditavam que seriam libertados pelo imperador, que os tiraria da pobreza no Caribe e os levaria à África, a terra dos seus antepassados e um centro espiritual para os jamaicanos. Após sua coroação em 1930, Selassie estava se convertendo em algo mais do que um poderoso imperador na Jamaica. Toda a crença de libertação dos jamaicanos nasceu com a profecia de Marcus Garvey. Olhem para a África, onde um rei negro vai ser coroado, anunciando que o dia da libertação estará próximo. Essa é a profecia que deu início a toda a história. Marcus Garvey era um ativista jamaicano que lutou pela mudança política e social em uma ilha que havia sido um centro importante durante o período da escravidão. Depois da abolição em 1833, a vida não melhorou muito para os antigos escravos, nem para seus filhos, nem para gerações seguintes. Ainda não está claro se o rei negro a quem Garvey se referia era uma pessoa real, mas o mais provável é que se tratasse de uma figura simbólica. Mas, quando as notícias da coroação de Haile Selassie em 1930 chegaram à Jamaica, muitos dos seguidores de Garvey fizeram uma associação que lhes parecia lógica. Rastafari era rei e, portanto, o dia da libertação estaria próximo. Isso significava que eles deveriam se preparar para um êxodo para a África. Apesar de Marcus Garvey nunca ter sido um Rastafari, ele é considerado um dos profetas do movimento, e suas ideias formam a filosofia Rastafari. O Garveyismo se converteu com um tipo de nacionalismo militante que deu aos negros um sentido de identidade com o conjunto da África, numa época em que a independência estava em evidência. Atualmente, as crenças Rastafari são muito diferentes. Enquanto os primeiros seguidores da religião procuravam um retorno à África, declaravam que seu único deus era Haile Selassie e que a Etiópia era o verdadeiro Sião, sinônimo de terra de Israel ou terra prometida, hoje muitos dão mais importância a um retorno espiritual. O movimento Rastafari se converteu em parte a um estilo de vida, mais que uma religião, e as práticas também variam muito. Entre elas, se destacam o consumo ritual de maconha e o reggae. Em 21 de abril de 1966, Haile Selassie finalmente visitou a Jamaica, e mesmo 36 anos depois de sua coroação, o entusiasmo dos Rastafari seguia intacto, com uma nova geração de adeptos que cultivavam a ideia de um êxodo para o continente africano. Selassie foi tomado pela recepção eufórica. Cerca de 100.000 pessoas estavam no aeroporto à sua espera. Ele não fez nada para dispersar as crenças sobre sua suposta condição divina. Garvey já estava morto, e suas críticas a Selassie por deixar o país em tempos de guerra já haviam sido esquecidas na Jamaica. Mas no resto do mundo o julgamento sobre ele não foi unânime. Embora Selassie quisesse projetar uma imagem de um imperador progressista, ele também enfrentou acusações de ser um ditador ganancioso. Entre a multidão que apareceu para honrar e receber seu redentor, estava a esposa de um músico jamaicano de 21 anos, que tinha acabado de formar uma banda chamada The Wailers.
Seu nome era Robert Nesta Marley. Bob Marley foi o Rastafari mais influente da história. Ele nunca se classificou como profeta, embora muitas de suas canções fossem consideradas como caráter profético, e também nunca foi um líder, embora os seguidores o tratassem como tal. Dois dos discos mais importantes da carreira de Marley, Catch a Fire e Nat Dread de 1975, foram sucessos de vendas e estavam cheios de símbolos e motivos do rastafarianismo. Na época do lançamento de Rastaman Vibration, em 1976, havia rastafaris em quase todas as cidades britânicas e em muitas partes dos Estados Unidos. Jovens negros usavam o cabelo com os mesmos dreadlocks de Marley e vestiam roupas com as cores da bandeira etíope, verde, amarelo e vermelho. Enquanto seus pais eram na maioria cristãos, jovens negros em cidades como Londres começaram a ser atraídos por uma teologia diferente, que incorporava a crítica política. A morte de Haile Selassie foi descrita pelos seguidores do rastafarianismo como uma desaparição, já que eles se negavam a acreditar que Selassie havia morrido. E quando se falava sobre ele, a comunidade Rastafari usava frequentemente a frase "mentiras de Babilônia". Muitos acreditavam que a estrutura dominada por brancos, chamada por eles de Babilônia, havia espalhado uma mentira para tentar debilitar o crescente movimento Rastafari. Outros simplesmente rechaçaram a notícia afirmando que já o nome Rastafari para Deus havia apenas ocupado temporariamente o corpo de Selassie. A morte corporal do imperador era tida como um sinal de que já não era apenas um ser humano, mas também um ente espiritual. Uma terceira interpretação, e a mais aceita entre os Rastafaris, se refere ao conceito sobre a unidade essencial de toda a humanidade. Segundo esse princípio, ainda que habitemos corpos distintos, todos estamos unidos espiritualmente. Pode ser que Haile Selassie já estivesse partido, mas vê-lo como um único Deus é uma interpretação errônea do significado do Rastafari. Seu espírito está em todos nós, e não pode ser extinto. Segundo eles, desde que nascemos, somos todos corpos efêmeros, mas nossas almas seguem vivendo. Olá, eu sou o Professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe com seus amigos. Considere fazer parte da nossa campanha do Apoia-se. A partir de R$5 você contribui com o canal e ganha mais vídeos. No mais, é isso. Até mais!